contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. E ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles no seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando-o, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado ou avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebeu. E prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou que nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Pode sentar, meus irmãos. Nós estamos no propósito, e como se trata de um treinamento que nós estamos fazendo, que começamos a semana passada, ele está sendo gravado, e depois vai ficar disponibilizado para todos os irmãos. Aqui não se trata, é lógico, de uma opção da igreja fazer esse trabalho, mas de uma obrigação nossa em cumprir o ID.
Ao fazer essa revisão sobre o que significa casa de paz, nós falamos na semana passada, tendo como o texto de base, aquele texto que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, onde o próprio Jesus vai dizer que designou 70 homens, ou 70 pessoas, para que de 2 em 2 eles fossem à cidade. E lá na cidade eles tinham uma missão. E a missão desses 2 em 2 era encontrar lugares onde estava necessitando de paz, e nesses lugares em que eles chegassem, Jesus diz assim: olha, vocês vão dizer uma frase: paz seja nessa casa. Essa era a mensagem que os discípulos deveriam levar, esses 70 homens, para encontrar as pessoas que estavam precisando de paz. E aí Jesus falou o seguinte: olha, quando vocês disserem essa palavra, se ali houver o Filho da Paz, a paz vai repousar sobre eles, senão ela vai voltar para vocês. Então ele está dizendo: olha, eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. Eu só estou fazendo uma revisão da semana passada. Eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. Então Jesus estava dizendo assim: olha, vai ser difícil, porque vocês vão partir para um ataque. E esse ataque é contra a hoste da maldade, é contra o diabo. É lógico, irmãos, que se a gente fosse perguntar, é bem provável que nessa noite alguém responderia que sim também. Se você sair perguntando pelo Jardim São Lucas, e eu estava aqui antes um pouco orando, antes da igreja chegar, e até me veio à mente, né? Esse bairro precisa fazer jus ao seu nome. Lucas é o médico amado, é aquele que cura, né? O Jardim São Lucas deve ser um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar onde as pessoas tenham paz. Então Jesus dá essa missão e fala para eles assim: olha, vocês devem entrar nessas casas especificamente, e ali vocês vão fazer o seguinte: estabelecer o reino. Estabeleça o reino nesse lugar. E de que forma que você vai estabelecer o reino? Você vai curar os enfermos que nela houver. Vocês vão fazer aquilo que Jesus faz, que é curar, que é libertar, que é transformar. Se você hoje fizer uma pesquisa da quantidade de casamentos que estão perigando, que estão na beira do abismo, como que um carro sendo empurrado na banguela, e as pessoas não sabem o que fazer, não sabem que rumo tomar. E nós estamos aqui com uma proposta para a igreja, e não é convidando quem quer, não, é uma missão para a igreja, de encontrar esses lares, essas casas, porque a ordem é clara. Jesus olha para a seara e ele fala assim: olha, a seara é muito grande, tem muita gente sofrendo, tem muitas pessoas que estão à beira da morte. Eu estava contando aqui de manhã, sem citar nomes, porque a gente não sabe, essa gravação vai longe, não é? Em elas de redes sociais isso vai longe, mas eu estava num lugar e uma pessoa desce correndo aquelas escadas do lago, rumo ao lago, e eu olhando de longe, quando eu vi ela, eu falei: oh, para! Fui até essa pessoa e disse: o que você ia fazer? Por que você ia fazer isso? A outra pessoa que estava com ela correndo atrás, assim, já por diversas vezes ela tentou isso, ela quer realmente tirar a própria vida. Olhamos os seus pulsos todos cortados. Aí você pergunta a idade: 17 anos. Se uma pessoa de 17 anos perdeu a vontade de viver, que dirá uma pessoa que está com o seu casamento em crise, que não sabe mais o que fazer, que as dívidas chegaram no lar? Por isso Jesus fala assim: olha, a seara é muito grande. Ele olha para a seara e ele fala: ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para essa seara. Jesus fala assim: olha, ide por todo mundo, vai. E qual que é a mensagem que nós temos que levar? Pregar o Evangelho a toda a criatura. As pessoas estão morrendo. Todo cristão é um missionário, ele é um impostor.
E eu vendo aquela imagem dessa moça, eu imaginei a salvação é assim, a salvação é assim, a pessoa está indo para o buraco, você grita, ei, para, espera um pouco, eu tenho uma notícia para te dar. E foi a notícia que eu dei para ela, eu falei assim, olha, você está aqui diante de um pastor, Deus não permitiu que você tirasse a sua vida hoje, porque há uma solução para a sua situação. Mas o que seriam essas casas de paz, irmãos? Locais onde as pessoas se reúnem para conhecer, experimentar e viver um amor diferente, imensurável, que provém da paz que só Jesus pode dar. Por isso que o que nós temos como lema, e que ficou gravado, e que nós vamos utilizar sempre é amar e cuidar. Essa é a nossa missão, nós não nos cansaremos disso, amar e cuidar, essa é a nossa missão. Cada casa se transformando num lar, porque casa é diferente de lar. O significado de lar, a lareira vem de lar. Lareira é o lugar onde as pessoas se reúnem, as famílias se reúnem em volta para conversar, para estar juntos, então nem toda casa é um lar. Nem toda casa é um lar. Mas a nossa intenção, biblicamente falando, é transformar casas em lares e cada lar num lugar de paz. Você já pensou se isso acontecer? Você já pensou se nós conseguirmos chegar com o Evangelho nesses lugares onde Satanás tem destruído e transformar essas casas, onde a esposa fala uma língua, o esposo fala outra, os filhos falam outra. Eu vendo um jovem esses dias, esse jovem deu vários problemas. E eu perguntando para ele, falei, mas esse é o pai? Ele falou, meu pai? Os olhos daquele moço bem maior que eu se encheram de lágrimas. Eu disse assim, meu pai não está nem aí comigo. Eu falei, como assim? Meu pai não quer saber de mim. Meu pai está pouco se lixando para mim. Casas em que os pais não falam a língua dos filhos, em que os filhos não falam a língua dos pais, em que filhos agridem os pais, em que o esposo só tem uma palavra de desgraça para dentro da tua casa. A campanha que nós estamos fazendo durante 7 semanas adota a mesma estratégia de Jesus, enviando pessoas de 2 em 2 para levar uma mensagem de paz às pessoas que estão sofrendo. E como que nós faríamos, ou como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos enviar essas pessoas da igreja. E nós já estamos, olha irmãos, eu nem divulguei isso há um tempo atrás, começamos a semana passada, mas nós já temos, pelo menos, 3 casas de pessoas que vieram dizer assim, quero uma casa de paz, eu quero que a minha casa tenha paz. Você pode glorificar a Deus por isso? Isso já é um milagre. Quando nós chegarmos, eu já coloquei aqui uma data, o dia 28 de julho, como sendo o dia D. Esse dia, nesse culto, nós vamos chamar todas as pessoas que vão sair, nós vamos orar por elas, e essas pessoas vão sair. Eu gostaria que nesse dia nós tivéssemos aqui pelo menos 20 duplas. O ideal é que toda a igreja entre nisso. Essas casas são de pessoas não convertidas, mas que têm o coração aberto e que precisam de Deus. Olha, aí você fala assim, nossa, será que é difícil encontrar alguém que precisa de paz? Na fila do posto. Já viram tanta reclamação na fila do posto? Na fila do banco, na fila do mercado, o seu colega de sala de aula, que você pode falar para ele assim, o que está tirando? Tem alguma coisa que está tirando a sua paz? Irmão, você sabe. Quando você chega perto de uma pessoa e aquela pessoa está triste, você olha para ela e o semblante dela está caído, só falta chorar. É só você perguntar para ela assim, olha, tem alguma coisa que está tirando a tua paz? Automaticamente a resposta dela, se eu começar a contar a minha vida para você, você vai chorar. É o seu momento. Eu estou aqui, você acabou de achar um filho da paz, e nesse momento você vai falar para ela sobre a proposta da casa de paz. Nós encontraremos essas casas de paz nas ruas. Por isso que Jesus dá uma ordem e ele diz assim, olha, se vocês fizerem o que eu estou mandando, vocês serão meus amigos. Nós precisamos percorrer, porque Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, a Bíblia diz que Jesus percorria. Meus irmãos, a gente não precisa, nós não precisamos ir muito longe para encontrar pessoas sofrendo.
não tem nada nessa noite de emocionar ninguém. Até porque a minha oração que eu faço é que quando nós terminarmos esse culto, nós possamos sair daqui encontrando uma solução para a nossa vida. Porque a palavra que eu disse para aquela moça foi assim: olha, eu estou te convidando para ir à igreja. E talvez essa seja a última oportunidade que você tem. Porque quando Jesus percorria as cidades, ele percorria os lugares, as aldeias, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades, as moléstias do povo. A Bíblia diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão saturadas. Você vê jovens tomando antidepressivos, você vê jovens com seus pulsos cortados, você vê pessoas que falam assim: ó, a gente vai na igreja hoje, mas sabe que eu não acredito que isso vai mudar a nossa vida não? Que o caminho é o divórcio, que nós precisamos separar realmente. Irmãos, olha, nós temos a palavra, nós temos a notícia, e a Bíblia, e por isso que a função do pastor é essa, ó: apacentar. É trazer uma mensagem que apacente, que acalme o coração, que traga a vida. E por isso que o Evangelho, o significado da palavra Evangelho é boa notícia. Então eu estou recebendo, eu estou passando uma boa notícia. Eu tenho que ter ousadia para ir até essas famílias. Por isso que Jesus fala assim: ó, vocês vão, mas olha, sabe que eu estou mandando vocês como cordeiro no meio de lobos. Os discípulos, quando foram enviados, eles não tinham endereço específico. Eles saíram procurando essas casas de paz. Como nós sairemos? Como no meu trabalho, eu vou perguntar: rapaz, está acontecendo alguma coisa com você? Você está bem? Tem alguma coisa, guarda essa frase, tem alguma coisa que está tirando a tua paz? É essa a pergunta que você vai fazer. Tem alguma coisa que está tirando a tua paz? Já aconteceu comigo. Eu não estar nada bem. E uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, você está bem? Eu olhei para ele e comecei a chorar, porque eu estava... Pastor também fica saturado, viu? Pastor também fica sobrecarregado, pastor também cansa. Pastor é ser humano. Atrás desse terno tem um coração que precisa de Deus todos os dias. Tem uma alma que precisa da presença de Deus todos os dias. E quando essa pessoa fez essa pergunta para mim, eu fiquei todo desconcertado. Eu falei: mas você tinha que fazer essa pergunta para mim? Você tinha que perguntar isso para mim? Buscar as pessoas com suas necessidades. Há sempre gente que está carente de uma intervenção de Deus em sua vida. Se alguém está sofrendo ou passando um momento difícil, aí está um candidato em potencial para que a sua casa seja transformada numa casa de paz. Porque nada pode trazer paz senão o príncipe da paz, que é Jesus. Buscar pessoas que estão curiosas quanto às coisas espirituais. Irmão, olha, talvez você entenda o que eu estou dizendo. Tem gente que dá tiro para todo lado. Ele pede para tudo quanto é santo. Ele faz tudo quanto é coisa. Ele faz patuar, ele invoca demônios, ele procura nas ruas, ele acha que se alguém falar assim, faça isso, ele faz. Essas pessoas, elas são ansiosas pelas coisas espirituais. Filipe era um homem desse. Quando ele está descendo e ele vê aquele homem, aquele etíope naquela carruagem, o etíope está tentando entender a Bíblia. Irmão, tem gente que quer entender a Bíblia. E aí Filipe fala para ele: você está entendendo? Não, eu não estou entendendo porque eu preciso de que alguém, não tem ninguém para me explicar, não tem ninguém para me ensinar. A Bíblia nos diz que Filipe, com intrepidez, prega para ele, e aquele homem é batizado. O resultado de quando Jesus envia esses 70 é o seguinte: quando eles retornam cheios de alegrias, cheio de gozo na sua alma. Jesus fala assim: olha, eu via Satanás caindo como um raio. Sabe o que isso quer dizer? É que quando esses filhos da paz, que aqui eu acredito que existam muitos mensageiros da paz,
Quando você entrar na casa e falar assim, ó, a paz seja nessa casa, Satanás vai ter que sair. Aleluia. Eu creio. O espírito de suicídio vai ter que ir embora em nome de Jesus. Os comprimidos que estão guardados para o momento de suicídio vai ter que ser jogado no lixo. A corda que está lá pendurada no madeiro da casa para a pessoa tirar a vida vai ter que sair em nome de Jesus. Porque eu não vou no meu nome, você não vai no seu nome. Irmão, Satanás tentou resistir, mas a resistência dele caiu nessa noite em nome de Jesus. Você acredita nisso? Isso está entrando no teu coração. É perceptível que a palavra está entrando no teu coração. A sua casa será uma casa de paz. Você vai entrar, e a Bíblia diz que quando eles entraram, e aí Jesus fala assim, eu vi Satanás caindo. Olha, o que vocês estão fazendo? Jesus estava dizendo, fez Satanás cair. Fez Satanás ser derrubado. Outro dia, talvez essa pessoa até, ela veja esse vídeo. Eu me lembro muito bem que eu fiz um convite para a igreja no final do culto, uma igreja que eu estava dirigindo, e eu falei assim, olha, quem aqui estiver com pensamento de suicídio, que desça aqui à frente que eu vou orar por você. Eu fiquei esperando. Um presbítero desceu e começou a chorar. O espírito de suicídio, ou o pensamento de suicídio, é algo que diazepam não tira, bromazepam não tira, cibutamina não tira, cocaína não tira, crack não tira, cerveja não tira, jogo não tira. O único que pode repreender o espírito de suicídio se chama Jesus Cristo. Satanás cai como um raio. Então, pensando nisso, o que seria esse objetivo? O objetivo, meus irmãos, é estabelecer um lugar de paz. Em qualquer casa que vocês entrarem, vocês vão dizer, paz seja nessa casa. Cada ministração, são 7, hoje eu estou dando a primeira. Essa ministração de Cornélio, que eu vou falar para os irmãos, é a primeira. Mas são 7 semanas. Qualquer dia da semana, de 30 a 45 minutos nessa casa, é coisa rápida. Esse texto é lido, explicado, abordado com clareza, os versículos são reforçados, e as pessoas ouvirão a palavra de Deus. Elas serão tocadas. Cada semana, quem informal, irmãos, nós complicamos demais. Não precisa ninguém lá com terno, com gravata, com violão. Não, coisa simples. Eu vim aqui hoje falar da salvação, eu vim aqui hoje falar de Jesus. Irmãos, tem casas, eu não sei se alguém aqui já frequentou um centro de Umbanda, mas o centro de Umbanda é pesado. As pessoas lá que recebem os guias são chamados cavalos. E existem muitas pessoas que são cavalos do diabo. Existem muitas pessoas que recebem guias em nome da paz. E esses guias vão fazendo exigências e mais exigências. E a pessoa vai sofrendo, vai definhando, cada vez vai piorando, porque tem gente que pensa que tem espírito bom e espírito ruim. E elas invocam os espíritos e dizem, olha, até meia-noite invoca o bom, depois da meia-noite são os ruins. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O único espírito que é bom se chama Espírito Santo. E só Ele pode trazer a paz na nossa vida que nós precisamos. O resto é resto. As ministrações são simples, preparada por qualquer crente que possa compartilhar. Não precisa muita coisa. Hoje as pessoas precisam de Deus, não é? E hoje eu conversando com o meu filho menor, ele estava no computador, ele veio, direto ele entra no quarto assim, do nada assim, para pedir celular. Se você tem filho, você sabe como é que é isso. Você pega o celular da gente e fica bagunçando só no jogo, né? Se for pequeno. E ele entrou do nada assim, eu olhei assim, e falei, que susto, rapaz. Aí eu olhei para ele, abracei ele, trouxe ele perto de mim e falei para ele, filho, você quer que o papai viva quanto tempo? Aí ele pegou e ficou pensando, e eu queria uma resposta, que eu acho que você sabe como é. Você também gostaria de receber essa resposta. Ele falou, pai, eu quero que o Senhor viva infinito. Sabe? Que depois eu fui orar e fiquei pensando, sabe quando que eu quero estar com Deus? Infinitamente. Sabe quando Deus pode entrar na sua casa?
Infinitamente. Sabe quando que a paz pode chegar na sua casa? Infinitamente. Eternamente. Porque alguém pode falar assim: não, pastor, então quer dizer que os meus problemas terminarão? As minhas faturas serão todas pagas de forma automática? Não, você vai pagar a sua fatura, não é? Fazer o quê? Mas a paz que Jesus dá, meu irmão, não é ausência de guerra, é a paz na guerra. O salmista diz assim: pode um exército me cercar, mas o meu coração vai permanecer inabalável. Pode um exército nos cercar, não precisa responder, mas alguém aqui já pediu a morte? Já chegou ao ponto de dizer assim: me mata, Deus, porque eu não tenho mais vontade de viver, a minha vida é uma desgraça, parece que eu nasci para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer. Isso é mentira do diabo. Eu estou como uma voz transmitindo uma palavra de Deus para a sua vida. Você nasceu porque Deus te viu. Glória a Deus. Deus me viu. E ainda quando a gente era informe, sem forma. Estude bem cada ministração. Confere os textos antes de ir para essa casa de paz. A palavra estando na sua mente fica mais fácil. Cada ministração deve ser lida por todos. Não permita que a reunião seja longa e fique lá um tempo exorbitante. São 45, 40 minutos no máximo. É uma reunião informal e descontraída. É ser amigo das pessoas. É orar por elas. É olhar para elas e dizer assim: olha, irmão, olha, você não tem noção, mas sabe, pastor é um ser solitário. Porque tem muitas coisas que eu sei que eu não posso falar para ninguém, nem para minha esposa. Tem muitas coisas que às vezes um membro me procura e diz: pastor, estou passando por isso, por isso, por isso. Eu vou ter que levar para a sepultura. E eu vou levar. Só que chega um ponto na nossa vida que as coisas se tornam pesadas. E se não for a paz de Jesus inundando o nosso coração, porque eu costumo dizer assim, olha, que pessoas precisam de Deus, essa é a verdade. Mas pessoas precisam de pessoas. Muitos suicídios são evitados. Muitos suicídios são evitados porque alguém ouve a queixa dessa pessoa. Outro dia um rapaz falou assim: olha, quiser me matar, mata, o que quiserem fazer comigo, porque olha, para mim já não vale a pena viver. Eu já não aguento, já não suporto mais. É ser amigo, é orar por elas, pelos desafios dela, é acreditar que Jesus pode fazer um milagre naquela casa, e Ele faz. Só o fato de você conseguir entrar numa casa e dizer assim: olha, paz seja nessa casa, a pessoa sentir, irmão, tem gente que não consegue respirar. Você já sentiu isso, né? Aquela angústia no peito, você não consegue respirar. Mas eu tenho certeza, as tuas mãos são mãos abençoadas que podem pôr sobre essas pessoas e libertá-las em nome de Jesus. Você pode fazer isso. E você deve fazer isso. E você fará isso. São 7 ministrações. A primeira delas, que nós estamos falando, a primeira foi a introdução na semana passada, que eu falei sobre a missão dos 70. Mas a primeira delas é a do Cornélio. A segunda é a do Zaqueu. Veio salvação a essa casa. Depois livramento. Veio livramento a essa casa. A obediência. Depois nós vamos falar sobre a restituição. Quando Lázaro está morto, ele é restituído. E Deus é o Deus que restitui, viu, irmão? Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião, numa escola bíblica de obreiros, e eu estava com as crianças pequenas, e você é pai, mãe, você sabe que você olha para o teu filho e você fala assim: meu Deus, da onde será que eu vou tirar o que eles precisam? A gente, como pai, a gente fala assim: quando chegar o frio, será que eu vou ter condições de comprar uma blusa para eles? Será que eu vou ter condições de dar alguma coisa para eles? Alguma coisa que eu não tive? Porque nós, como pai, queremos dar aquilo que o nosso pai não pôde nos dar. Essa é a verdade. Você deixa de comprar sapatos, você deixa de comprar roupa para você, sai com a intenção de comprar. Assim, olha, seus filhos, você deixa de comprar para você e compra para eles. É assim que funciona com você. E eu me lembro que eu estava numa reunião de obreiros, e eu estava oprimido, dizendo assim:
situação difícil financeira. Eu me lembro que aquele obreiro, aquele pastor, ele olhou assim para o meio daquele povo e disse assim, ó, apontando o dedo: Deus não vai deixar você passar fome e ficar no olho da rua. Deus cuida dos teus filhos. Eu não falei para ninguém, eu não contei para ninguém, mas o Espírito Santo sabe, e Ele pode restituir para as nossas vidas aquilo que o diabo está tirando de você, ou tirando dessas pessoas, irmão, porque onde o diabo entra, ele tira tudo. Além de ele tirar a paz, a pessoa começa a perder os bens que ela tinha, perde o emprego, perde a saúde, perde a paz, perde os filhos, vai montando no lixo. Você vê lugar assim que você fala: meu Deus do céu, mas como essa pessoa chegou nessa condição? A restituição, depois a gratidão, depois a prosperidade, e por último, a última lição, a sétima, será perseverar. A intenção é que cada casa de paz se transforme num pequeno grupo, que nós aqui adotamos o nome no nosso campo de Cádiz, que é um lugar de comunhão, que é um lugar de adoração, que é um lugar de fazer discípulos, que é um lugar de evangelizar e de servir uns aos outros. A intenção é que a casa de paz se transforme num pequeno grupo, e que a pessoa diz assim: olha, eu não quero mais que vocês vão embora daqui, porque depois que vocês vieram para cá eu consegui dormir, depois que vocês vieram para cá eu consegui respirar profundamente, depois que vocês vieram para cá eu não olho mais minha esposa com ódio, e eu quero que essa casa permaneça com a paz, e eu quero que vocês permaneçam aqui. Fatalmente isso vai acontecer, viu, irmãos? Porque quando a pessoa ela experimenta a paz de Jesus, ela não quer que essa paz vá embora mais. Um exemplo é você. Você quer que Jesus vá embora da tua casa? Eu não quero que Jesus vá embora da minha casa. Porque quando tudo não vai bem, ou quando tudo vai bem, quando a gente tem dinheiro para comer fora e quando não tem, se você não tem dinheiro para comer fora, você junta lá na sua mesa, sua família, e come ovo, abobrinha, e põe ketchup por cima, e diz: graças a Deus. Agora, quando você prosperar e você for comer em lugar caro, não tenha vergonha de colocar o seu prato na frente de todo aquele pessoal que tem dinheiro e falar: vamos orar, não é, Mateus? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque Deus nos fez prosperar. O texto da primeira ministração é o texto que nós fizemos a leitura. Feitas essas considerações, esse texto do capítulo 10 de Cornélio é a primeira ministração. É aquilo que você vai ministrar, aquilo que você vai falar na implantação da casa de paz, nesse endereço que Deus preparar para você. Você vai entrar nessa casa, as pessoas vão começar a pedir, irmão, porque eles vão pedir. Você pode ter certeza que vai aparecer um monte de gente falando assim: ó, eu quero. E aqui está o John, que é o secretário da igreja, ele vai anotar. Ô John, faz assim, fica em pé, se for o caso. É o John, e ele vai ficar responsável por anotar. Se você entrar lá na página da igreja, no Face, lá na página da igreja, está lá. Se você clicar lá, tem o link lá, tudo certinho, é só depois preencher e falar assim: ó, eu quero uma casa de paz. Deixa um recado na página da igreja. Quando você entrar, você vai consagrar essa casa, e ali você vai estabelecer a bênção de Deus nessa casa e dizer: paz seja nessa casa. Talvez você fale assim: mas tem poder essa palavra? Tem, porque Satanás não ousa pronunciar o nome de Jesus. E você vai conscientizar a pessoa que está recebendo da importância que ela convide seus amigos, parentes, vizinhos, e estabelecer ali a presença de Deus toda semana. Então você vai entrar e vai falar para ela: olha, nós vamos fazer essa reunião hoje, mas na próxima semana. E eu acho que em muitos casos as pessoas já vão até trazer. E olha, irmãos, você pode acreditar que se tiver doente, Jesus pode curar. Se tiver alguém com pensamento de morte, Jesus liberta. Se tiver alguém ali oprimido e depressivo, tomando um remédio há muito tempo, Jesus faz um milagre. E você que vai nessa casa, você vai crendo nisso, porque nós vamos estabelecer um tempo de oração e nós já estamos orando.
E nós vamos estabelecer um relógio de oração aqui antes, aquele relógio de 24 horas de oração, em que as duplas virão 24 horas aqui na igreja, e nós oraremos um dia de 24 horas por essas casas de paz. Satanás vai perder em nome de Jesus. A palavra deve ser ministrada e no final um lugar consagrado através de uma oração. Às vezes você olha assim e você fala, mas será que ele vai chamar alguém? Olha, faça o seguinte: terminando os 30 ou 35 minutos da casa de paz, você sai junto com ele. Fala, quem são os seus vizinhos? Quem que você gostaria de chamar na vizinhança? Olha, na semana que vem, no dia tal, nós estaremos aqui de novo, nós estamos convidando você. Porque, irmão, olha, não adianta a gente reclamar que o nosso vizinho se matou. Não adianta a gente reclamar e falar assim, olha, a minha coleguinha de sala lá está toda cortada. Os jovens estão perdidos, sem rumo. Você convida, você ora por essas pessoas e diz para ela que na próxima semana vocês estarão lá. Esse homem, o Cornélio, ele era um homem que tinha sede de Deus. Olha aqui, isso é o que você vai pregar lá, no primeiro encontro. Cornélio era um homem que tinha sede de Deus, mas não conhecia ainda a vontade de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrou-se ao pé de Pedro. Então ele tinha vontade de conhecer a Deus, mas ele não sabia que caminho tomar. As pessoas querem Deus, elas não sabem o que fazer, elas estão sem rumo, apalpando no obscuro. Pedro fala para ele, olha, levanta, eu também sou homem. E quando Pedro fala isso, ele entra na casa de Cornélio e achou aquele povo ajuntado e disse, Cornélio, olha o que Cornélio fala para Pedro: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Irmão, Deus ouve a oração. Deus ouve a oração de alguém que está desejoso por encontrá-lo. Deus ouve a oração. Eu me lembro que meu pai, ele me deu uma Bíblia. Quando adolescente, há muitos anos, ele me deu uma Bíblia rasgada, faltando algumas partes assim, sabe? E eu não nasci na igreja como esse termo é utilizado, não. Na minha casa, na casa dos meus pais, Satanás pegava um irmão meu e judiava muito dele. E eu me lembro muito bem que os meus pais, alguém até chamava alguém que era denominado na época pai de santo, essa pessoa batia no meu irmão, e eu era bem pequenininho assim, eu via meu irmão apanhando. E um dia meu pai me deu uma Bíblia, e eu ainda jovem fiquei olhando naquela Bíblia. Tinha às vezes que eu chegava assim de madrugada, eu pegava a Bíblia do meu pai, e um dia eu, na cama, comecei a me interessar por ler e falei assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor existe mesmo, e é o Deus dessa Bíblia, por que o Senhor não me muda? Por que o Senhor não me transforma? Deus ouviu minha oração. Deus ouviu a minha oração. Ouviu a sua? Cornélio está orando. O anjo aparece para ele e fala assim, a sua oração chegou, Cornélio. Diante de Deus eu estou enviando esses homens para que apresente a você a salvação. Este centurião, que era um capitão romano, buscava o Senhor, orava, ajudava os pobres, dava esmola. Você conhece pessoas assim, mas ele não conhecia a palavra, ele tinha um coração sincero. Irmão, olha, está cheio de gente querendo acertar, sabia? A pessoa fala assim, eu vou casar para ser feliz. Me perdoa a expressão da palavra, mas casa com um demônio, com um homem violento, que só quer saber de agressões. As pessoas querem acertar, e as pessoas ficam quietas às vezes, empurrando o casamento, e dizem assim, vai melhorar, um dia vai melhorar, um dia vai mudar a nossa vida, um dia isso aqui vai mudar, um dia vai melhorar, e nunca que muda. As pessoas querem, elas querem, mas elas não têm condições. Cornélio tinha um coração sincero, mas ele era ignorante em relação às coisas de Deus. Assim também em nossos dias, muitas pessoas estão buscando a Deus da maneira errada.
Mas se você ajudá-las, elas buscarão da maneira certa. Cornélio foi despertado por Deus e buscou ajuda em quem poderia lhe instruir na palavra, porque a Bíblia vai dizer assim, olha, e disse Cornélio, eu estava orando, eu estava jejuando. O anjo fala para ele assim, olha, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Aí envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está em casa de Simão, curtidor junto do mar, ele vindo te falar. É você, irmão, que vai sair da zona de conforto e vai entrar naquela casa, onde já entrou o suposto pai de santo, onde já entrou a benzedeira, onde já entrou a pessoa que disse um monte de coisa e nada aconteceu. Você vai de graça lá, porque de graça nós recebemos e de graça nós vamos dar, e de graça você vai dizer assim, olha, eu vim aqui te falar a respeito de uma salvação, de um Deus que mudou a minha vida e que vai mudar a tua casa, a tua vida e a sua família. Eu vim aqui trazer uma mensagem de esperança para você. Tanto que Cornélio fala assim, ó, agora pois estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. A gente está com vontade de ouvir o que você quer dizer. Nós estamos ansiosos, estamos solícitos para ouvir. Irmãos, as pessoas estão com sede de Deus. Abra a tua boca, as pessoas estão precisando de Deus. O desejo que esse homem tinha de conhecer a Deus era tanto, que o Senhor lhe deu a visão de um anjo que instruía a procurar a Pedro e convidá-lo para ir à sua casa. Como Cornélio era um filho da paz, não hesitou, fez o que fora mandado imediatamente, e ao receber os servos de Deus em sua casa, reconheceu que estava agora na presença de Deus e que estava aberto para ouvir a palavra de Deus. Olha, vocês têm alguma coisa para falar que me traga paz? Vocês têm alguma coisa para me dizer que mude a minha vida, porque eu não aguento mais. Irmão, você já chegou no limite? De chegar a formigar as suas mãos? De chegar a doer o lado? De você dizer assim, meu Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. E sempre quando o homem não tem Deus e sofre, o diabo tem uma solução. E a única solução que o diabo tem é a ponte. Outro dia, no meu trabalho, mas tem um cara querendo pular da ponte. Cheguei perto dele, ele falou, não chegue perto de mim com um monte de fios, aqueles fios grossos assim, amarrados no seu pescoço. E ele dizia assim, irmãos, olha, Jesus está repreendendo o espírito de suicídio. É claro isso, viu? Pode ser que a pessoa não se manifeste nessa noite, mas essa pessoa vai sair daqui liberta, em nome de Jesus. Não é à toa. Eu não planejei falar sobre esse assunto. Aquele homem, eu olhei para ele, ele falou assim, olha, não chegue perto de mim que eu vou pular. E aí, eu falei para ele, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Eu sou pastor também. Ele olhou para mim e falou, é? Eu disse, sim, sou. Você acha que eu estou aqui por acaso? Eu disse assim, sabe o que é? Eu estou desviado. Eu afastei-me da igreja. E eu não quero mais viver. Eu falei, mas existe um Jesus que te aceita do jeito que você está. Tira isso do seu pescoço. Eu te dou a mão e você despula daí. Ele começou assim, ó. Tirou, puxou, deu a mão para ele despulou o gradil. Quem faz isso? Uma pessoa que já está determinada a tirar a sua vida. Quem pode tirar, ou quem pode tirar essa pessoa daquela ponte e trazer de volta a realidade? Jesus Cristo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. É isso que nós queremos experimentar nesses dias. Aqueles que, como Cornélio, veem um coração aberto, desejoso de aprender sobre Deus. Eles verão Deus fazendo coisas maravilhosas em suas vidas e em suas casas. Você sabe que às vezes quando nós estamos na tampa, que não suportamos mais, nós que servimos a Deus, você que serve a Deus, você que teme a Deus, você que acredita em Deus, a primeira coisa que você faz, você fala sozinho, orando, e diz, Deus, por quê?
Aí você olha o histórico da sua família, você pode falar assim, bom, minha avó se separou, minha mãe se separou, eu também. O fulano se matou, o outro da minha família, o outro da minha... Não, eu também. Não, mentira. Jesus tem outra coisa para você. Jesus tem vida, e vida com abundância para você. É mentira do diabo. Escuta a palavra de Deus no teu coração nessa noite. É mentira dele. Você não nasceu para morrer dessa forma. De forma alguma, não. Quando meu filho falou para mim assim, você já fez, faz isso com seu filho. Quando ele começar assim, fala para ele assim, ó, eu te amo. Aí ele vai falar para você, eu te amo mais. Você fala, não, eu te amo mais, eu te amo mais. Não, eu te amo mais, eu te amo mais. Aí ele fala assim, ele falava para mim assim, eu te amo até a lua, eu te amo até o universo, eu te amo até as galáxias. Aí eu falei para ele, vamos resolver o negócio. Também, faz assim. Aí ele fechava a mão, eu fechava também. E eles não vão lembrar, mas eu fazia isso com vocês. E aí eu falava assim, ó, fecha sua mão. Diz que a mão aqui é do tamanho do nosso coração. Aí ele fechava a mão, aí eu colocava assim, coloca a minha mão perto da sua. Aí a mãozinha dele bem pequenininha. Eu falava assim, quem tem o coração maior? O Senhor. Então quem ama mais? Perdeu. Sabe o que eu só queria dizer essa noite? Deus não tem amor. Como assim? Deus é amor. E o coração dele é muito grande. Cabe você também. Cornélio não só abriu a sua casa para receber os servos de Deus, mas convidou seus familiares e amigos. Eu tenho problemas com o irmão que vive no álcool. Todas as vezes que eu dobro meu joelho aqui, eu falo, o irmão está afastado dos caminhos do Senhor. Eu falo, Deus, quem aqui já perdeu um irmão? Faz assim, perdeu o seu irmão. Paz, é sofrido, não é? Meu Deus, eu perdi. Você perde o chão. E aí, de vez em quando, eu ainda me pego falando assim, alguém fala assim, quantos irmãos vocês são? Eu falo, aí eu me lembro, nós somos em 7. Não foi embora. A nossa família precisa ser reunida num lugar, assim como a família de Cornélio, para todos sentarem-se em volta e ouvir que Jesus pode quebrar esse laço de iniquidade da nossa família, esse laço de maldição da nossa família. Porque a Bíblia diz assim, que no dia imediato chegaram a Cesareia, Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Irmão, se você for numa casa, essa pessoa ela vai chamar os parentes. Ela vai ligar e falar assim, ó, vai ter um encontro aqui em casa, vai vir um pessoal que vai falar sobre Deus, vem. Aquele parente seu que está dando tanto trabalho, que você, irmão, parente nosso que está sofrendo, tira a nossa paz. Um filho que está sofrendo, já pensou o seu filho te dar problema? Tira a sua paz, acabou a sua paz, acabou a sua vontade de viver, porque o filho vai embora e talvez até esquece da mãe, mas a mãe não esquece. Ela pode, minha mãe, nós somos em 8, né? E éramos em 8. E minha mãe, faltava um, ela ficava, mas cadê o fulano? Eu sou da época que, não sou tão velho, mas eu sou da época que a mãe colocava comida para os filhos. Minha mãe colocava comida no prato para nós. Não sei se acontecia isso aqui com alguém. E ela colocava comida para todo mundo. E até os que estavam fora. Quem estava fora, ela colocava comida e guardava, não era no micro-ondas que não tinha, era no forninho. E a gente já sabia que estava lá. Então a gente estava longe. A gente chegava o seguinte, ó, já foi o horário de almoço, mas o almoço está lá no forninho, no seu prato. Porque mãe nunca esquece. E quando nós trazemos as pessoas para ouvirem a palavra, os nossos parentes que estão sofrendo, nós estamos minimizando e até terminando o sofrimento deles. Quando ele acha, ou ele entra e acha aquele pessoal ali, todos juntos, a Bíblia diz no capítulo 10, versículo 44, que dizendo Pedro começa a pregar essa palavra. E quando Pedro está pregando, o Espírito Santo cai sobre todos eles. Olha, irmãos, até então, o diabo toma conta, mas quando Jesus chega, o Espírito Santo entra. E aí uma pessoa que está sofrendo, que está sem rumo,
essa pessoa começa a ter uma visão espiritual da sua vida. Irmão, você que é crente, você que teme a Deus, você sabe quando o diabo está te atacando. E ele ataca todas as famílias. Quantos casais que você vê, que você olha e você fala assim, mas por que eles vão separar? Uma família linda dessa, com filhos, com netos, e você fala assim, mas por que vão separar? Porque o diabo, ele vai construindo um murinho assim, ó. E ele vai dia após dia construindo um murinho, dia após dia construindo um murinho. Sabe quem que pode destruir esse muro? A palavra de Deus. É a presença do Espírito Santo e dizer assim, eu não vou. Olha, preste atenção numa palavra de fé. Eu não vou desistir da minha família. Você vai desistir da sua? Você vai entregar os pontos? E deixar Satanás dominar a sua casa? Se coloca na posição hoje e diz assim, olha, a minha família vai ouvir a palavra de Deus. A minha família vai dar lugar ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, aí Pedro fala assim, olha, então agora eles têm que ser batizados em nome do Senhor. Porque eles já receberam a presença do Espírito Santo. Agora, eles vão fazer parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo, que é a família. Aí sabe o que acontece? Quando eles são batizados, a Bíblia diz assim, que eles rogaram para eles que ficassem mais. Porque assim, irmãos, quando Jesus entra na nossa casa, a gente não quer que ele saia nunca mais. Nós não queremos que ele saia, nós queremos que a palavra permaneça. Eu fiquei um tempo sem dirigir igreja, acho que um ano, não deu isso. Mas esse tempo que eu fiquei sem dirigir igreja, eu fazia culto na minha casa com os meus meninos. Um contava uma história, um contava outra. Aí eles ficavam em pé e ia pregar. Um era pequenininho, eu me lembro muito bem que um dia eles falaram assim, hoje eu vou contar a história do besouro cevado. Eu falei, besouro? Eu falei, não filho, do bezerro cevado. Mas através dessas palavras, a minha família foi dia após dia sendo edificada. E a minha casa hoje está em pé, não por minha força, mas pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo na nossa casa, na nossa família e na vida dos nossos filhos. Cornélio foi especial. Não porque se mostrou aberto a receber o Evangelho em sua casa. Não só por isso, mas também porque fez questão de convidar os seus amigos e parentes. Ele não queria a bênção só para si. Seu desejo era fazer de sua casa um lugar de salvação para muitos. E isso foi o que aconteceu. Sua casa estava cheia. Talvez até sem conforto. Mas todas aquelas pessoas viveram uma experiência real com Deus. A gente vai entrar em casa, pode ter certeza. Casa que não tem um sofá para sentar. E quem for fazer, aqueles que vão participar da casa de paz, você vai sair de lá mais crente. Você vai falar assim, eu não sabia que tinha isso no meu bairro. Eu não sabia que essas pessoas dormiam nessa condição. Eu não sabia que eles não tinham o que comer. Eu não sabia que ela apanhava dos filhos. Eu não sabia. Eu não sabia de nada disso. Mas quando você entrar nessas casas, Jesus vai mudar essas pessoas. O nosso propósito é reproduzir a experiência de Cornélio. Esta é uma casa de paz, onde a bênção do Senhor se estabelecerá e muitas pessoas serão alcançadas e poderão também transformar seus lares em casas de paz. Nosso papel, durante esses 7 domingos em que eu estarei pregando a palavra de Deus, é que na rua, no CADES, as pessoas que visitam o CADES, nós temos um pequeno grupo aqui chamado CADES, aqui nessa rua, Alcides Estação, número 179, todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, nós estamos ali. E detalhe, deixa eu te falar uma coisa, esse CADES, ele vai ser multiplicado, já tem uma data, dia 4 de julho esse CADES vai ser multiplicado, sabe por quê? Porque eu louvo a Deus pela vida das pessoas que estão trabalhando nesse propósito também, e a igreja orando, é assim que funciona, um vai, o outro faz, mas a igreja sempre orando, e aí, nós temos ali às vezes 20, 30 pessoas ali ouvindo a palavra de Deus. E sempre tem pessoas que não conhecem a Deus e que vão ali. E nós vamos multiplicar esse caso e vamos achar uma outra casa para montar. E que Deus abençoe que até no final do ano não caiba mais ninguém. Amém. Não vale um amém? Amém. E que nós não vamos ficar só reclamando das pessoas que estão usando drogas. Não, essas pessoas vão entregar a sua vida para Jesus e vão servir. Onde que nós
encontrar essas pessoas que são os filhos da paz, na rua, no CADES, na feira, lá no posto de saúde, no seu trabalho, a sua colega que está para os cantos lá chorando, você não sabe nem porquê. Você pergunta, por que será que ela está chorando? Pergunta, o que está tirando a sua paz? Ah, minha vida. Tem gente que fala abertamente, minha vida é uma desgraça. Eu não sei nem para que eu nasci, nada dá certo na minha vida, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais. Você fala para ela assim, não, calma aí. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu tenho uma notícia para te dar. Você quer que nós vamos lá na tua casa durante 7 semanas, um dia por semana, 30 minutos, que a gente vai falar sobre uma paz que você não experimentou? Irmão, olha, você pode ter certeza que as pessoas vão aceitar. Esta será então a casa de paz, onde a bênção do Senhor se estabelecerá e muitas pessoas serão alcançadas e poderão também transformar seus lares em outras casas de paz. Nosso papel durante essa semana, que vai anteceder, ou essas 7 semanas que antecederão o dia do lançamento, que a gente vai fazer um culto aqui no dia 28 de julho, até ter um banner, Marcos, um dia que vai ser o dia desse, se você encontrar esse banner aí na página que puder colocar, dia 28 será o lançamento. Então o que a gente vai fazer? Esse dia, 28 de julho, nós chamaremos todas as pessoas que vão fazer parte. Na verdade é uma convocação para toda a igreja, não é para ninguém ficar de fora. Não vou ficar falando assim, quem quer, não é quem quer, é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Essas pessoas serão chamadas nesse dia 28, que será a última ministração que eu vou dar, se nós estivermos por aqui. Quem for arrebatado, acabou, não tem mais nada disso, né? E aí nós faremos uma oração aqui e enviaremos. Então você pode marcar já. Na semana posterior ao dia 28, qualquer dia, de segunda a sexta, pode ser estabelecida essa casa de paz. Então depois do dia 28, no domingo é o 28, então dia 29 em diante, você já pode falar, não, essa casa de paz aqui vai ser dia tal, vai ser dia tal. E nessas 7 ministrações, nessas 7 semanas depois do dia 28, nós estaremos nessas casas. Você vai assumir um compromisso com essa família. Está pensando que é coisa difícil? Essa foi a primeira ministração. Tem alguma dificuldade de se falar sobre Cornélio? Isso é o que você vai falar lá. Não tem nada um novo convertido pode fazer, um jovem pode fazer. Às vezes um jovem consegue na escola, lá na escola juntar um grupo lá, e falar assim, gente, a gente vai fazer um lugar de paz na quadra da nossa escola, tudo bem? O diabo não vai reinar na nossa escola. E você pode reunir ali durante 30 minutos, aqueles jovens, durante 15 minutos que seja, até menos. O horário de intervalo, eu tenho certeza, irmão, olha, você pode ter certeza de uma coisa. Vai ter diretor que vai falar assim, pode continuar fazendo esse negócio aí. Porque você sabe que tem uns meninos na escola que são, né? E esses meninos, eles precisam de Jesus. Essas pessoas precisam de Jesus. Nessa semana, então, todos nós estaremos aqui presentes. E nós vamos enviar os mensageiros da paz às casas de paz. Qual é a missão para essa semana, então? A missão para essa semana: pegar o nome das pessoas que querem que a sua casa se transforme numa casa de paz. A partir desse momento que esses nomes estiverem aí, nós vamos colocar esses nomes no grupo e nós vamos interceder todos esses dias por essas pessoas. Deus, transforma essa casa num lugar de paz. Deus, transforma essa casa num lugar de paz. Deus, transforma essa casa num lugar de paz. E nós vamos orar, porque a Bíblia diz assim, olha, que Jesus estabelecerá a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Ficou claro isso? Vamos ficar em pé. Eu quero fazer uma oração. Eu estou pregando a palavra de Deus e eu quero fazer uma oração. Quem está aqui, eu vou pedir para o Marcos terminar a transmissão, para que fiquem à vontade. Quem está aqui nessa noite, que precisa de um milagre na sua casa? A sua casa, você olha assim e você fala assim, não tem saída. Eu olho para cá, não tem saída. Eu olho para lá, não tem saída. Eu quero te convidar para que você venha aqui. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. E nós vamos orar por você, orar pela sua casa.